E aí pessoal, professor Thiago Silva aqui trazendo mais uma videoaula. E dessa vez a gente vai estar falando sobre as infecções sexualmente transmissíveis, ok? Então olha aí no slide que a gente vai começar a entender o que são elas. As infecções elas são causadas por bactérias, vírus, protozoários e até fungos. E vai ter como principal via transmissão o ato sexual ou contato com fluidos desse ato, ok? Que podem causar desse ato. Muitas podem ser assintomáticas, fazendo com que houvesse uma mudança na sigla de DST, doenças sexualmente transmissíveis, para ISTs, infecções sexualmente transmissíveis, ok? Então a primeira que a gente vai conversar aqui é sobre a sífilis. A sífilis ela é transmitida por uma bactéria chamada Treponema pallidum e ela é transmitida a partir do sexo ou contato com sangue de uma pessoa infectada. Os principais sintomas vão ser feridas nos órgãos genitais e caroços nas virilhas, que vão ser aí da sífilis primária, que pode evoluir para uma sífilis secundária, que aí já vai ter manchas na pele durante todo o corpo, e pode evoluir para uma sífilis terciária, como a gente vê aí no slide, que são feridas maiores na pele, ok? O tratamento dela é com base em antibióticos, e a prevenção é o uso de proteção durante o sexo e a realização de testagens que são distribuídas pelo SUS gratuitamente, ok? Outra IST que vem causando bastante na mídia é a herpes, principalmente por causa do participante do Big Brother, como a gente tem aí no slide, o Eliezer, que tá com um quadro de herpes labial e continua beijando todo mundo na casa. Então por que isso é preocupante? Então vamos entender o que é a herpes. A herpes, ela é causada, pode ser causada por dois tipos de vírus. Um vai causar a herpes labial ou facial, ok? E o outro vai causar a herpes genital. Ela vai ser transmitida a partir do sexo ou por contato com as feridas. Por isso que a gente não pode estar beijando qualquer um, principalmente se tiver com feridas labiais, ok? Os sintomas vão ser vermelhidão e coceira nessas feridas, que aí depois vai acabar acontecendo essas feridas, ok? Os sintomas desaparecem depois de 4 semanas, mas a gente ainda continua com o vírus, ok? Então ainda pode continuar contaminando outras pessoas. O tratamento ela vai ser com base de aplicação de pomada nas áreas afetadas e a prevenção, obviamente, é o uso de proteção durante o sexo e evitar contato com essas feridas. Agora a gente tem duas ISTs aí que são transmitidas por meio de bactérias, que é a gonorreia e a clamídia. A gonorreia vai ser transmitida pela bactéria Neisseria gonorrhoeae e vai ser transmitida pelo sexo ou a partir de contato com as mucosas de uma pessoa infectada. Então, os principais sintomas da gonorreia são a inflamação em todo o aparelho reprodutor, não só na parte genital, e também a liberação de um líquido que pode ser branco ou amarelado. O tratamento dela é feito por meio de antibióticos. E aí a clamídia, que vai ser transmitida pela bactéria Chlamydia trachomatis, e vai ter como principal sintoma infecções na uretra, às vezes nos olhos e nos linfodos, ok? E vai causar aí ardência ao urinar e também dores durante o processo de ter relações sexuais. O tratamento também é feito de antibióticos, ok? Por ser uma bactéria. Agora a gente tem o papilomavírus, e aí é um dos ISTs que a gente já tem a vacina, então aí a principal forma de prevenção é a vacina. Ela vai ser transmitida pelo sexo ou por contato direto com a mucosa infectada. Os sintomas, a maioria vai ser assintomática, ok? Por isso é tão importante a vacina. E quando se tem sintomas, vai acabar formando verrugas na área genital, como a gente tem aí na imagem, algumas verrugas na área genital que pode acabar levando ao câncer, ok? E a principal forma de tratamento dessa IST é eliminando essas verrugas. Pode ser por meio de congelamento, laser, cirurgia laser ou até mesmo pelo método tradicional com bisturi. Outra IST que a gente já tem uma vacina também é a hepatite B, que é causada pelo vírus da família Hepativiridae, e vai ser transmitida pelo contato com fluidos de pessoas contaminadas, ok? E também pelo sexo a partir desse contato. Na maioria dos casos, os pacientes vão ser assintomáticos, assim como a HPV, e o tratamento vai ser com base em antivirais. Proteção, uso de camisinha durante o sexo seguro, evitar compartilhamento de certos objetos, principalmente cortantes, ok? E a vacina. Agora a gente vai chegar na principal, que é a AIDS, causada pelo vírus HIV, que é o vírus da imunodeficiência humana.
Essa IST, ela vai atacar o nosso sistema imunitário, nosso sistema imunológico, nos deixando mais fraco, mais suscetíveis a outras doenças, ok? E até então ela ainda não tem uma cura 100% confirmada. Primeiro a gente precisa entender os termos. Então a gente tem o HIV, que é o vírus que vai transmitir essa IST. A gente tem a AIDS, que é a doença em si, que é a síndrome da imunodeficiência adquirida, que vai fazer com que a gente fique mais suscetíveis a outras patologias, a outras doenças. E temos a sigla, o termo carga viral indetectável. Que é aquela pessoa que ainda está com vírus, porém não é mais detectável. Então ela não pode mais transmitir sexualmente, ok? A gente fala muito da pandemia do coronavírus desde 2020, mas aí a gente mal sabe que está convivendo com uma pandemia há 40 anos, que é a pandemia da AIDS, ok? Então lá nos anos 80, logo quando começou a explodir o número de casos de pessoas contaminadas com a HIV e com a AIDS, principalmente pelo público da comunidade LGBTQIA+, fazendo aí, como a gente vê nessas manchetes de jornais, principalmente que não era chamada na época de peste gay, fazendo com que essa doença ficasse associada a essas pessoas que já sofreram bastante com preconceitos e começaram a sofrer ainda mais, ok? Graças a essa associação que, por ter se espalhado mais na comunidade LGBT, que na época não via a camisinha como um meio de proteção, mas só como um recurso anticontraceptível, e acabava não usando ela. A AIDS ela só vai ser transmitida a partir de 4 fatores, que é o sexo sem proteção, ok? Não importa se é oral, vaginal ou anal. O leite materno e durante o parto, quando uma mãe ela é soropositivo, ela possui o vírus e amamenta, ou durante o parto a criança pode se contaminar, ou por compartilhamento de objetos cortantes e perfurantes, então como se compartilhar seringas, pinças, alicate de unha com pessoas infectadas podem sim acabar se contaminando com o HIV. Mas ela não é transmitível, feito muitas pessoas falam, por meio de beijos, abraços, compartilhamento de talheres, assentos de ônibus, privadas e etc, ok? Só nesses casos acima, como a gente vê aí no slide. O diagnóstico do HIV é feito por um teste bem rápido, cerca de 30 minutos já sai o resultado, que é a perfuração do dedo, ok? Tirar uma amostra de sangue, e aí vai dizer se a pessoa ela é reagente ou não reagente. Pode ser feito de forma anônima e está disponível gratuitamente em todas as unidades de saúde do Brasil pelo SUS, ok? Então, na época, nos anos 80, logo quando a AIDS explodiu, a gente não tinha uma perspectiva de vida muito alta para as pessoas contaminadas. Então a gente tem aí grandes ícones da música brasileira que acabaram falecendo para AIDS, que é o Cazuza, o Renato Russo, até música estrangeira como Freddie Mercury. E isso se dá porque naquela época a gente ainda não tinha os tratamentos da AIDS como a gente tem hoje em dia. Então hoje em dia a gente consegue, sim, ter uma vida normal, viver muito tempo, mesmo contraindo o vírus HIV. Isso graças aos medicamentos, que são os antirretrovirais, por meio de coquetéis, que são distribuídos gratuitamente pelo SUS, ok? Então isso fez com que a estimativa de vida dessas pessoas contaminadas crescesse muito, 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 ok? Então, ó, a gente também teve o tratamento pós-exposição. Que é isso? Quando você tem contato, uma relação sexual desprotegida com uma pessoa contaminada com a AIDS, você tem até 72 horas para procurar um posto e tomar o tratamento pós-exposição, o PEPs, ok? Que vai fazer com que você que evite que você adquira o HIV, certo? Mas a gente sabe que a principal forma de prevenção, embora seja uma prevenção combinada com todos esses fatores, se tiver relação com a pessoa desprotegida e tomar o PEPs, fazer os testes de HIV, a gente sabe que a principal forma de prevenção ainda é a utilização de camisinha, ainda é o sexo seguro, ok? Por isso não deixem de usar camisinha em qualquer relação sexual que vocês tiverem, mesmo que vocês conheçam os parceiros e estejam tudo certo. Então, ó, uma boa novidade aí é que a gente já teve a primeira mulher declarada curada do HIV por meio de um tratamento utilizando células-tronco. Que a gente não vai entrar muito em detalhes, mas eu vou deixar aí na descrição do vídeo o link da matéria onde vocês podem ler e entender melhor como foi esse processo. E aí, para finalizar, eu trouxe algumas dicas para vocês. Então, para quem gosta de ler, eu trouxe um livro que vai falar sobre uma família que se mudou para Nova York, no epicentro da epidemia de AIDS nos anos 80, e um personagem LGBT que vai ter que lidar com todas essas questões da AIDS nessa época, e um documentário que está disponível gratuitamente no YouTube para vocês,
que é o Como Sobreviver a uma Praga, que vai falar principalmente das lutas da comunidade LGBT para desvincular essa imagem da praga gay, da AIDS relacionada à comunidade, ok? Então, ó, por fim, lembre-se sempre de usar camisinha, é uma responsabilidade de todos, ok? Proteção em primeiro lugar. Então, quando vocês começarem a estiver entrando aí na vida ativa sexual, lembrem do professor Tiago aqui falando para vocês sempre usarem camisinha, ok? E é isso, pessoal. Essa foi a nossa aula de hoje. A gente encerra por aqui. Podem deixar dúvidas e comentários aí na seção de comentários que eu vou estar vendo e respondendo todos. E é isso, até a próxima.